Olá pessoal, sejam bem-vindos na nossa 12ª aula já, hein? Estamos indo longe. Beleza, e nessa aula de hoje a gente vai fazer o que? Nós vamos criar este gráfico que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Antes de criar, eu já montei ele uma vez, eu vou montar de novo do zero para vocês verem, mas eu vou mostrar aqui como que funciona um gráfico de ponteiro, tá? É importante entender toda a estrutura de como funciona para depois a gente criar ele, beleza? Mas você, se você não quer ficar aí no pinga-pinga, esperando a cada semana para fazer uma aula, na descrição do vídeo tem um link do meu curso de Excel, aonde já está todo disponível esse curso, esse projeto aqui com material e tudo mais para você fazer as aulas. Beleza? Então dá uma olhadinha aí, vem aí, você vai ter certificação, você tem qualquer dúvida que você tem um espaço em cada aula para você fazer os comentários, a gente responde tudo, dá um suporte, ok? Então, e se também não tiver o conteúdo dentro do curso, um conteúdo que eu estava buscando X coisa, cheguei lá, não tem, você deixa o comentário e a gente vai estar produzindo aulas com aquilo que você está necessitando, beleza? Então é isso e vamos lá para a nossa aula. Então, vamos lá, nossa 12ª aula hoje e a gente vai estar fazendo aí o gráfico de velocímetro que a gente fala, né? Que é um gráfico que ele se movimenta aqui. Então, conforme eu mexo aqui, ele vai se movimentando, né? Então, a gente precisa primeiramente entender como que é feito esse gráfico e aí sim a gente vai montar esse gráfico, tá? Então, o gráfico ele é feito em duas partes, tá? Então, a primeira parte é a parte do velocímetro, que é essa parte aqui de baixo, e a segunda parte é a parte do ponteiro, né? Que é onde a gente coloca o ponteiro aqui que vai se movimentar dentro desse gráfico, tá? Então, a primeira parte desse gráfico, a gente precisa ter o que a gente quer. Um gráfico de velocímetro, ele não necessariamente precisa ter três partes. Ele pode ter quantas partes você quiser. O importante é que a somatória do que você está fazendo de distribuição gere 100%. Então, eu vou até montar aqui propositalmente, eu já montei o de 3 aqui, que é o tipo do gráfico que a gente vai usar, mas para vocês verem, eu vou montar propositalmente um gráfico com 5 fatias, para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui do lado, ó, velocímetro, ok? E aí a gente vai ter a parte da legenda, porque aí eu vou explicando, tá? Eu estou colocando aqui, eu vou explicando para vocês. Por que, que a parte da legenda é importante? Porque a parte da legenda é o que ela vai aparecer aqui dentro do velocímetro, que vai indicar o que, que significa cada parte daquele gráfico, tá? Então aí eu vou ter lá, vamos dizer, péssimo, é, ruim, regular, neutro, não, neutro não, bom e ótimo, certo? Então, nesse gráfico que a gente vai fazer agora, a gente vai. Opa, bom ficou junto com o ótimo. Bom e ótimo. Aqui na frente, a gente vai colocar os valores. Então, o valor. Então, qual a parte do meu gráfico? Depende, aí tudo vai depender do que você está fazendo, né? Então, tudo vai depender de qual análise você vai estar fazendo, qual comparativo, para que você faça o gráfico de velocímetro, para que ele contabilize esse o velocímetro, que ele marque no velocímetro. Então tudo vai depender do que você quer, tá? Então, por exemplo, para péssimo, vamos pegar de um hall de vendas meu. Se o cara deixou de vender, o cara tinha uma meta, a meta dele era 100%. Só que ele cumpriu 20% da meta. O que que acontece? A meta dele é péssima. Então eu vou colocar aqui, ó, 20%. Ou melhor, vamos colocar, a gente tem, o que que acontece? Sempre para o péssimo,
E para o bom, você tem que ser arrojado com as coisas, tá? Então, a parte ruim e a parte boa, você tem que arrojar. Então, é o que eu tô falando, tudo vai depender do que você está usando, o que você está medindo, tá? Então, aqui é só para a gente exemplificar. Então, por exemplo, a 30%. Aí, presta atenção, 30% de 100, tá? Então, vamos lá, a gente tem que entender. Se ele deixou de vender 50%, né? Então ele fez, ele ali, aqui na realidade, ele não deixou de vender 30, ele deixou 70. Da meta dele, ele atingiu 30, ou seja, faltou 70. Tá? Então, por isso que é ruim, porque ele fez só 30% do que ele tinha que fazer de 100%. Então, para ser ruim, é 50%. 50 não, é mais 10% aqui, 40%. Então, se ele fez 60%, ele ficou em ruim. Se ele fez 50%, ele está regular. Então, preste atenção, o que, que acontece? Cada um desse vai somando. Então, é esse mais esse. Então, o ruim é 40. O regular é 50, que está aqui embaixo, tá? Aí, bom, eu vou colocar mais 30%. Aí foi bom, tá? E mais 20%, ótimo. Então ele foi aqui, ó. Veja só, aqui ele fez 80%. A partir de 85% que ele atingiu da meta, já está ótimo. Ou melhor, vamos por aqui 40 e aqui 10. Porque é bem difícil o cara às vezes atingir 100% da meta, então 10. Então, aqui o importante é que essa somatória aqui, ela dê 100%. Então, aí você vai colocar um total aqui. E essa vai ser a primeira parte do gráfico. E agora você vai mandar somar esse total aqui. Então, mandou somar ali, eu tenho 100%. Então, é agora que eu vou criar meu primeiro gráfico. Então, eu vou selecionar esse cara aqui. Vou vir em inserir. Vou vir aqui em gráfico de pizza. Só que eu vou colocar um gráfico de rosca. Tá? Então, é um gráfico de rosca aqui. Ok? Então, o que, que acontece? Ele está deitado. Então, eu tenho aqui o meu velocímetro aqui em cima. E aqui embaixo é a parte que representa o 100%. Ó. Se eu clicar aqui, ó, aqui ele não mostra, tá? Mas ele representa a parte de 100%. E aqui cada fatia dessa vai representando um item desse aqui, tá? Então vamos clicar aqui fora. Então, o que que acontece? Esse gráfico está deitado. Eu preciso que esse gráfico vire. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar com o lado direito do mouse, vou vir em formatar série de dados e eu vou falar para ele para pegar o ângulo da primeira fatia e ele rodar 270%. Então, quando eu colocar aqui, ó, ele rodou 270%. Ok? Então, ele já virou meu gráfico. Só que eu quero essa parte de baixo do gráfico, ela não me interessa. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a fazer umas formatações. Eu não quero que ele tenha contorno. Então, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo que a série de dados está aberta aqui? Eu vou vir aqui, ó, no baldinho. Aqui no baldinho eu tenho preenchimento e eu tenho a borda. Eu não quero que ele tenha borda. Então, eu tirei a borda. Ó. Perceba que não tem mais borda. Tá? Agora, eu não quero essa parte que não me interessa. Eu quero ocultar essa parte que está com 100%. Então, vou clicar uma vez, clico a segunda vez. Aí, ele selecionou apenas essa parte. Aí, eu venho aqui na parte de preenchimento e falo que eu não quero. Então, aqui eu tenho o meu velocímetro. Agora, falta um detalhe. Né? Então, eu clico aqui fora, clico aqui de novo e eu venho aqui, ó, na plotagem e eu vou aumentar aqui a rosca que eu quero que ela fique maior. Vou jogar 50% para que ela mostre melhor, fique uma coisa mais bem feita. Agora eu vou tratar alguns detalhes. Vou tirar esse cara daqui e vou tirar esse cara daqui.
Tá? Então, eu vou trazer meu gráfico aqui para o lado. Eu já vou tirar a borda daqui. Então, aqui, ó, selecionado. Vou clicar aqui em formatar e vou vir aqui e vou falar para ele tirar o contorno. Então, eu tenho meu gráfico aqui, ó. Ok? Feito isso, eu estou com o primeiro gráfico pronto. Ok? Vamos para o nosso segundo gráfico. Pode fechar aqui e vamos entender o segundo gráfico. O segundo gráfico é a parte do ponteiro, que é essa parte aqui, ó, que a gente tem aqui embaixo. Opa, deixa eu pôr esse gráfico para cá. Que é essa parte aqui, ó, que ela vai se mexer aqui, tá? Então, vamos pôr aqui, por exemplo, 80%. Veja que ele vai se mexendo aqui dentro, ok? Um detalhe aqui, ó, é que o ponteiro ele tem que ser de uma cor que ele sobressaia sobre tudo, tá? Aqui eu deixei ele cinza, mas eu poderia colocar ele em um branquinho, né? Então, para mim colocar ele branquinho, ó, só para vocês verem, cliquei nele, ele selecionou o ponteiro, clico lá direito, ó, vou selecionar de novo o ponteiro, tá? Clico lá direito, formatar. Posso vir direto aqui, ó, no preenchimento dele e eu coloco aqui, ó. Não, ele está pegando a parte errada, ó. Isso é importante, ó. Quando você faz aqui, ó, você vê que ele está pegando. Ele não está pegando a parte que eu quero. Eu quero esse aqui. Agora sim, ele selecionou os dois, ó. Então, clico lá direito, venho aqui, ó, no preenchimento. E agora eu quero um preenchimento cinzinha, assim, ó. Mas tem que ser alguma coisa que destaque também embaixo, tá? Então, assim, ó. Esse cinza mais escuro aqui, ele até dá. Porque, ó, ele tem um cinza escuro. Aqui eu vou ainda mudar as cores aqui, tá? Mas ele tem aqui, ó. Então, agora vamos dizer que eu ponho aqui em 89%. Olha lá, a gente vê o gráfico se movimentando aqui, ó. Então, fica uma coisa bem legal. Beleza? Então, vamos jogar esse gráfico para o lado e vamos voltar para o nosso gráfico. Então, vamos lá. Agora a gente vai construir nosso ponteiro. Então, vamos por aqui, ó, ponteiro. E aí a gente vai ter valor, largura, já vou explicar tudo, total e restante. Beleza? Então, o que acontece? Valor é o valor que eu vou ter a movimentação do meu ponteiro no gráfico. Tá? Então, aqui, por exemplo, vamos pôr aqui 50%. Largura é a largura do meu ponteiro. Tá? Então, eu vou pôr 2%. Se eu quiser ter um ponteiro mais grosso, eu ponho 3%, não interessa. Total é o total dos dois caras aqui. Então, eu vou somar esses dois. Esse é meu total. E o que é o restante? Quanto que eu tenho aqui em cima? Eu tenho 100%? Não, eu tenho 200%. Esse gráfico de baixo, ele tem que ter o mesmo percentual do de cima. Então, se eu somar isso aqui, eu tenho 100%, 104%. O que acontece? Eu preciso ter mais 96% aqui. E como que eu faço isso? Igual 200% menos, põe aqui soma. Qual a minha somatória? Esse cara aqui, ó. Fechei. E agora eu tenho 96. Se eu vier aqui, eu tenho 200%. Então, agora sim, eu tenho a mesma medida que eu tenho em cima, eu tenho embaixo. Ok? Agora a gente vai criar o nosso ponteiro. Então, o ponteiro eu não seleciono, eu não preciso ter legenda nem valor. Tá? O ponteiro eu só tenho o valor aqui. Ó. Ok? Então, o que eu vou fazer? Selecionei aqui, ó, esse intervalo. Eu vou vir em inserir gráfico de pizza, gráfico de pizza. Beleza? Então, eu inseri um gráfico de pizza. Já vou tirar o que não me interessa. Isso aqui não me interessa, isso aqui não me interessa. Vou selecionar o gráfico. Vou clicar para o lado direito, formatar séries. Posso já virar a fatia para 270.
ele já virou. E eu já posso vir aqui, ó, no balde. Vou tirar a linha, a borda, eu não quero borda. E agora eu vou começar a apagar o que não me interessa. Então, cliquei aqui, ó, no verde, sem preenchimento. Precisa ver isso aqui, ó, isso é muito importante. Cliquei aqui no laranja, sem preenchimento. Cliquei aqui no amarelo, sem preenchimento. Agora, esse cara aqui, eu já vou remover o fundo dele. Tá? Então, selecionei aqui fora do gráfico. Vou vir aqui em formatar, tirar o preenchimento e vou vir aqui em borda e vou tirar a borda. E agora eu tenho o gráfico aqui, ó. Ainda não fiz a jogadinha, mas só para vocês verem que esse gráfico aqui ele vai estar funcionando. Então, se eu colocar aqui, ó, 45%, veja que ele se movimentou para cá. Vamos colocar aqui 25%. Olha lá onde que ele caiu. Então ele está funcionando já. Eu já tenho o gráfico de velocímetro funcionando de forma perfeita. Tá? Então o que eu vou fazer agora? A gente vai unificar esse gráfico. Então eu vou tirar o gráfico de pizza daqui. Ó. Vou jogar ele aqui fora. Eu vou copiar ele. Copiei. Selecionei esse outro gráfico aqui. Eu vou colar ele aqui. Ó. Mas Kinarelli, agora lascou tudo, porque agora bagunçou. Calma, calma. Vamos lá. O que ele fez? Ele unificou esse gráfico daqui com esse outro aqui. O que a gente vai fazer agora? Clica com o lado direito do mouse. Clica com o lado... Juntou ele, clica com o lado direito. A gente vai vir aqui em alterar tipo de gráfico. O que acontece? Aqui é um dos pontos mais importantes. Primeira coisa que ele fez, o meu gráfico, o primeiro gráfico, que é o valor, o que aconteceu? Ele transformou ele num gráfico de pizza. Eu não quero isso, então eu tenho que clicar aqui e mandar ele voltar para um gráfico de rosca. Ok? O segundo gráfico, que é o velocímetro, ele vai ter que se sobrepor ao gráfico de rosca. Ok? Então, eu vou clicar nesse eixo secundário aqui para que ele se sobreponha. E vou dar um OK. Mas, o que aconteceu? Ele não se sobrepôs ainda. Por quê? Porque agora a gente vai ter que mexer nisso aqui. Ele está invertido. Na realidade, não é que ele não sobrepôs. Ele está... O gráfico de baixo, que era o de pizza, ele ficou com a formatação de 270 graus. O outro não ficou. Então a gente vai ter que clicar com o lado direito, formatar série de dados, e aí a gente vai ver aqui, ó, que o primeiro gráfico ele está com 270 graus. Mas como que eu sei que o segundo gráfico não está? Se eu nem estou vendo, eu não tenho... Você vai clicar aqui na série, não é na série, é aqui, ó, na opções, e vai vir aqui, ó, série valor, que é o gráfico de cima. E aí você vai ver que não está 270 graus. Aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui 270. Tá? E aí dá um enter aqui. E agora o gráfico veio. Beleza? Vamos alterar a cor dessa linha aqui, ó. Essa linha só, eu quero alterar a cor dela. Então eu selecionei duas vezes, cliquei, venho aqui no baldinho de tinta e eu vou falar que o preenchimento dela, eu quero ele como um... Vamos pôr uma corzinha diferente aqui para ele... A gente tem todas essas cores no gráfico. Vamos pôr esse cinza. Então eu tenho aqui, ó, o meu gráfico com cinza. Vamos primeiro colocar dentro disso aqui essa descrição. Então, vamos lá. Novamente a gente vai vir aqui. Presta atenção que isso é muito importante. Se você errar aqui, você vai errar em tudo. Você vai vir aqui na série. Eu quero a série valor. Eu estou selecionando a série. Eu quero a valor. Ele selecionou a série de valor. Tá vendo? Agora você vai vir aqui
e vai colocar o rótulo de dados. Ok? Colocou o rótulo de dados. Eu vou clicar dentro de um rótulo de dados aqui, ó. Selecionei o rótulo de dados. Presta atenção que isso é importante. Clico lá direito no mouse e eu vou vir aqui, ó, formatar rótulo de dados. E ele vai me trazer essa sequência. O que eu vou fazer? Eu não quero o percentual, eu quero o nome da categoria. Então, nome da categoria e eu vou tirar o valor. Ok? Então, ele me colocou o nome da categoria em todos. Já está selecionado? Já posso trocar a corzinha para ficar uma corzinha mais sutil aqui. Só para... Ou pode ser um branco mesmo. Beleza, o branco se caiu melhor. Feito isso, presta atenção que você tem um dado aqui. Esse aqui você deleta. Você tem que selecionar só ele e deletar. Maravilha. Agora, eu quero o percentual neste rótulo aqui. Ó. Ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no eixo e vou colocar o percentual. Ele apareceu o percentual lá, certo? Só que se eu olhar esse percentual, ele está trazendo o percentual do ponteiro e não é isso que eu quero. Eu quero que ele me traga o percentual do valor que está, né? Então eu vou clicar aqui, ó, dentro. Deixa eu fechar esse cara aqui porque é aqui o nosso, é 25%. Então, selecionado o percentual, você vai clicar aqui na barra de fórmula. Aqui, ó, selecionei, clica na barra de fórmula, igual, e você seleciona o que você quer. Clica e veja lá a mágica. Tá? Esse aqui eu vou jogar fora, que esse aqui não me interessa mais. Então, agora eu tenho aqui, ó, o meu gráfico funcionando. Então, se eu vier aqui, ó, e eu alterar aqui para 75%, notem que ele leva lá os 75%. Então, vamos pegar esse gráfico aqui e levar lá para o nosso dash só para a gente ver. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl X, eu vou recortar ele daqui. E aí eu vou clicar aqui no dash. Por que que eu fiz isso? Porque eu não consigo chegar lá na minha coisa porque a gente ocultou. Por isso é importante estar aqui. Ok? Então, e aqui ó, você tem uma jogada que você pode estar trabalhando com esse espaçamento. Porque aqui, ó, se eu mexer aqui, ó, ele vai diminuir meu gráfico. Então, se eu clicar aqui dentro, ó, eu tenho a área do gráfico, tá vendo? Então, eu posso vir aqui, ó, e alterar essa área do gráfico. Porque aí ela me dá mais dimensão para mim poder estar trabalhando aqui dentro, ó. Ele se limita ali, mas eu consigo, ó, trabalhar com ele aqui. Agora eu posso pegar e dar uma diminuída aqui, ó. Entendeu? Eu posso dar uma diminuidinha aqui. Opa, ele não foi. Show. Vou abrir aqui. Tá, aí já deu aqui, né? Então eu já tenho o suficiente para mim colocar as minhas informações aqui. Deixa eu diminuir ele um pouquinho aqui para baixo. E aqui do lado a gente vai trabalhar com outras coisas. Mas aí a gente já tem o gráfico funcionando, que ele vai funcionar de acordo com o que tiver aqui buscando. A gente vai colocar depois a informação nesse percentual de acordo com que a pessoa selecionar aqui no Dash que vai fazer os cálculos. Beleza? Então é isso. Espero que estejam gostando da aula. Como eu disse, ficou qualquer dúvida? Aqui na descrição, embaixo da aula, você tem um campo para você fazer um comentário. Então, faça um comentário aí, tá bom? Que a gente vai estar respondendo.
E para você que ainda não está fazendo aula com a gente, deixa na descrição do vídeo se tiver alguma dúvida, tal, que a gente também vai responder na descrição do vídeo. Mas se você não quer ficar no pinga-pinga esperando semanas e semanas para você ir concluir seu projeto, na descrição do vídeo tem o link do nosso curso de Excel, onde você tem a possibilidade de fazer tudo de uma vez em um único dia, vai receber certificado. Qualquer dúvida que você tenha, a gente vai produzir aulas esclarecendo suas dúvidas e muito mais. Beleza? Então é isso. Vejo vocês na próxima aula.